Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 6. Apocalipse no capítulo 6. Enquanto você procura, glorifica o nome do Cordeiro, porque Ele está aqui. Aleluia. Hoje eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus vai colocar um temor sobrenatural no coração dos presentes, porque nós precisamos de temor. Eu lembro quando Judas olhou para Jesus, ele já estava prestes a cometer deslize, e ele vira para Jesus e fala: Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus olha para ele e sentiu bem com aquilo, porque muitas das vezes as pessoas querem participar de alguma coisa que é lucrativa, mas quando alguém está interessado no reino de Deus, querendo fé, querendo dons espirituais, querendo trabalhar na casa de Deus, isso é um bom sinal que o cidadão está sendo bem endereçado aos céus. Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Quem abriu, quem achou, coloque-se de pé. Se tiver na altura das suas condições, se não tiver, os irmãos podem permanecer sentados. O importante é que os irmãos se sintam bem na casa do Senhor. Apocalipse capítulo 6. E eu vi, quando o Cordeiro abriu um dos selos, e eu ouvi como se fosse um barulho de um trovão dos 4 animais, dizendo: vem e vê. E eu vi, e eis que um cavalo branco, que nele estava sentado, que tinha um arco e uma coroa que foi dada a ele, e seguiu diante das conquistas para conquistar. A minha Bíblia é King James, deu um pouco de diferença na dos irmãos aí, porque eu acredito que na sua deve estar escrito assim: saiu vitorioso para vencer, porque essa versão é um pouco mais próxima do original. E havendo aberto outro segundo selo, eu ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu um outro cavalo que era vermelho, e o que nele estava sentado, foi-lhe dado o poder para tirar a paz da terra. Os irmãos podem assentar, desocupe as suas mãos e glorifique o Senhor com palmas de alegria, porque o nome do Senhor tem que ser glorificado. Aleluia. A presença de Deus tem que ser reconhecida, tem que ser notória. Irmãos, semana passada eu levei ali a palavra até no anticristo, do surgimento do anticristo, porque o anticristo ele vai surgir logo depois do harpazo, que é depois do arrebatamento. Ele vai surgir logo depois do arrebatamento. E no surgimento do anticristo, depois do surgimento dele, não sei se os irmãos perceberam aí, tem 4 cavalos: um preto, um branco, um amarelo e um vermelho. Cada cavalo desse é um período do tempo que o anticristo vai estar sobre a terra. A nossa Bíblia, meus irmãos, ela é toda codificada. A pessoa que gosta de Bíblia, ela não perde um culto de ensinamento de jeito nenhum, que é gostoso você participar de um culto de ensinamento com quem lê Bíblia, com quem pesquisa, com quem busca. Eu fico o dia inteiro envolvido em comentários, em tudo que é relacionado a estudo. Eu estou envolvido, porque eu quero os céus. O meu estágio aqui agora, por enquanto, eu estou num corpo corrupto, sou sujeito à queda, não sou santo. Os irmãos estiver esperando algo perfeito da minha parte, eu acho que os irmãos vão se frustrar, porque nós não temos condições de garantir perfeição para ninguém. Somos carnais, nós vivemos em um mundo
que o pecado predomina, mas temos que lutar para ser próximo àquilo que a palavra nos requer. Próximo àquilo. Ainda que nós não consiga atingir esse topo, esse nível de santidade que a Bíblia requer de nós, mesmo assim nós temos que continuar esforçando, lutando. Ah, Senhor, eu estou arrastando, eu estou rastejando, Deus, eu estou manquejando. Jesus falou assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. O Senhor quer perseverança. Então, meus irmãos, nós vemos que isso aqui que nós lemos está percorrido na Bíblia toda. Se nós abrirmos o livro de Gênesis capítulo 1, nós vamos ver que Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de promessa. No livro de Gênesis, Adão cai, o que é que Deus faz? Promete. Em Gênesis 3, capítulo 15, a semente da mulher há de esmagar a cabeça da serpente. Quem que é a semente da mulher? Cristo. Logo depois que Adão cai, que ele é expulso do jardim do paraíso, a Bíblia nos fala em Romanos capítulo 5, no verso 12, que todos os homens pecaram e todos ficaram destituídos da glória de Deus. Né? Então, tudo parecia estar no abandono. Então, já que a glória de Deus já não fazia parte dos planos humanos, então Deus não tinha que se pactuar com o homem, não. Quem pensa assim está redondamente enganado. Porque no capítulo 6 de Gênesis, Deus se pactuou com um homem chamado Noé. A primeira etapa foi o quê? Foi a era da inocência, que foi a era que Adão morou no paraíso. A segunda era é o quê? É a era noética. O mundo estava na devastação. O povo estava vivenciando pecados caóticos, mas no meio de todos ainda havia um homem que se comprometia com o reino de Deus, que ainda tinha um coração voltado para o Criador. Glória a Deus! Cada um desses homens, irmãos, representa a nossa geração. Por exemplo, Adão representa a igreja. A igreja caiu por quê? Porque Adão caiu. Não é isso que está escrito em Romanos 12, 5, versículo 12? Que todos fizeram pecadores por causa de Adão. Então a igreja estava destituída, fora dos planos de Deus. Mas só que Deus não deu desistência total para esse povo que pecou, que errou. Porque nós vemos lá no livro de Gênesis capítulo 6, a partir do verso 3, Deus retoma o Espírito Santo. O Espírito Santo estava na terra. Ele pairava sobre a face das águas, movimentava. Foi assim, o Espírito de Deus, ele ajudou na criação. A criação teve participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai, ele falava assim, ó: haja luz. E o Filho, pregador? O Filho, a Bíblia fala no livro de João, capítulo 1, e no verso 18, que ao Pai ninguém conhece, mas o Filho que estava escondido no seio do Pai, o Pai o revelou para o mundo. Como que o Pai revelava para o mundo? Ele falava assim: haja luz. Aí a Bíblia fala que no livro de João, capítulo 1 e no versículo 1, que o verbo era Deus. O que é o verbo? A palavra. E a Bíblia fala que Deus criou o mundo através da palavra. Então na hora que ele gritava, haja luz, Jesus saía da boca de Deus e ia criando. E o Espírito Santo ia dando vida para a sua criação, e todo ia se refazendo. Só que na hora que chega em Gênesis capítulo 6 e no verso 3, Deus fala: eu vou retirar o meu Espírito da terra, porque ninguém estava reverenciando a Ele. E Ele tirou o Espírito da terra e falou: ó, vocês que viviam 700 anos, 980, agora é só até 120. Aí alguém vira e fala assim: mas 120? Porque com 120 anos Deus ia acabar com aquela geração, ia começar tudo de novo.
E quem foi o agraciado? Foi Noé. Noé foi o agraciado, e em Noé começa novamente a segunda aliança de Deus. Aí de Noé vai até Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9 surge uma imagem semelhante à do anticristo, né, que é um tal de Nimrod. Esse Nimrod, ele juntou uma turma e cismou de fazer uma torre para chegar no céu pelos seus esforços, né? Deus falou, opa, assim não, subir no céu assim de escada, aí fica fácil. Aí Deus jogou essa torre no chão, houve uma confusão de língua. Só que no capítulo 12 Deus faz a terceira aliança. A terceira aliança de Deus foi com Abraão. A terceira aliança de Deus foi com Abraão. Abraão recebeu a aliança de Deus, e a aliança de Deus que acaba em Abraão continua em quem? Continua na promessa de Isaac. Isaac era o prometido, mas Isaac morre, acaba a promessa? Não, ela continua em Jacó. Porque em Abraão Deus fez uma chamada, em Isaac Deus fez uma promessa, em Jacó Deus muda o nome. Porque o nosso Deus é o Deus que muda o nome daqueles que querem andar na luz. O nome que a terra conhece não é válido diante de Deus. Não sei se os irmãos lembram, no livro de João capítulo 8, quando aqueles acusadores chegam acusando aquela mulher que foi pega em adultério, né? Jesus estava de costas escrevendo na terra. Aquilo ali era coincidência? Está lá no livro de Jeremias capítulo 17 e no versículo 13 estava escrito assim: aqueles que me envergonham serão envergonhados, e os seus nomes serão escritos sobre a terra. Então Jesus estava colocando o nome deles na terra ali. Na hora que eles acabam de julgar, aí ele fala, na hora que ele fala, aquele que não tem pecado seja o primeiro a tirar a pedra. Na hora que todo mundo sai, ele vira para assim e topa com a mulher. E ele fala assim: cadê os seus acusadores? Ela fala: nenhum acusador há. Ele falou assim: então vai, eu também não te condeno, mas não peques mais. Então quer dizer, o nome do homem, ele está na terra, por quê? Por causa de Adão. Só que Jesus pega o homem da terra, escrito na terra, e vai para onde? Vai para o livro da vida. O nome desse homem que estava na boca de fumo, na boca de boteco, na boca de todo mundo, agora ele some da boca dos malfeitores para aparecer na boca de Deus. Deus começa a falar: eu conheço você, Marilda, porque seu nome está na minha lista. Eu conheço você, Giovanni. Janaína, eu conheço você, Marisa. O seu nome está escrito aqui no meu livro. Então o nosso Deus é um Deus que muda o nome e continua com a promessa. Então a promessa que era para parar em Jacó, ela continua com José. Porque para Jacó ele muda o nome, mas em José ele realiza sonho. E de José, meus irmãos, a aliança de Deus vai acontecer aonde? Lá em Davi. Deus fala assim, que da raiz de Davi brotará o rebento de Israel. Quem que era o rebento de Israel? Jesus. Jesus está centrificado em toda a Bíblia, né? E de Davi, ela vai repercutir. Ela acaba ali em Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, e ela vai repercutir lá em José. O engraçado, meus irmãos, que eu estava olhando a genealogia de José, que o menino não tem nada a ver com José. Jesus não tem nada a ver com José. Era para ser na genealogia de Maria, só que veio na genealogia de José. E Jesus continua tocando ali até chegar Jesus. A aliança agora não tinha ainda se inaugurado o período gracial, porque a lei ainda estava abrangendo. Jesus também teve que passar pelo techuvá. Jesus também teve que circuncidar. Jesus também precisou de ser apresentado no templo. Jesus também teve que participar do Yom Kippur. Jesus também teve que
que examinar a Torá. Tanto é que com 12 anos ele já explicava os sábios, os escribas, os maiorais que tinham conhecimento amplo, né? E Jesus então ele veio e ele deixou 3 promessas. Quais são essas 3 promessas, Senhor? Aquele que for batizado será salvo. Aleluia, Deus! Uma promessa. E a segunda? Aquele que não crê já está condenado. E a terceira? Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, e se tomar alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Aleluia. E Jesus ele faz a 4ª promessa lá na frente. E ele já vira e fala assim: olha, João capítulo 14, versículo 3: eu vou preparar morada, e se eu for preparar morada, eu voltarei para que aonde eu esteja, vós estejais também. E Jesus então ele desce à sepultura. A Bíblia diz, meus irmãos, que todo aquele que descia à sepultura virava hóspede permanente. A morte abraçava e nunca mais a pessoa era lembrada, porque a morte era o aguilhão mais temido do Velho Testamento, era a morte. Jesus ele morre, e a Bíblia nos fala, meus irmãos, que quando Jesus estava lá no seio da morte, que a morte já estava batendo no peito, vangloriando o homem que diz que era semente, que ia pisar na cabeça da serpente, ele está morando na nossa casa e virou hóspede permanente. Só que o apóstolo Paulo, ele chega a dizer em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 54, que Jesus então rebenta os aguilhões da morte e grita: aonde está a morte e a sua vitória? Aonde está o inferno e o seu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que o nosso Senhor Jesus Cristo nos resgatou desse aguilhão. Aleluia. Então, meus irmãos, Jesus ele purificou a igreja. A igreja ficou purificada por quê? Porque a purificação, o Yom Kippur agora não era por circuncisão. O Yom Kippur agora não era por derramamento de touro de bode, não era por derramamento de sangue de ovelha, mas era o precioso sangue de Cristo. Porque quem era purificado pelo sangue de bode, anualmente, no outro ano ele tinha que voltar para tornar-se purificar, e no outro ele voltava, e no outro ele voltava. Mas se Jesus ele diz, João capítulo 1, 1 João 1 e versículo 7: se vós andar na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, meus irmãos, a igreja ela traz a paz. A igreja ela implanta no reino de Deus o equilíbrio. A igreja coloca na terra o tempero. Por isso que Jesus fala no livro de Mateus capítulo 5 e no versículo 12: vós sois o sal da terra. Depois ele vira no 13 e fala: vós sois a luz do mundo. Porque aonde a igreja chega, as trevas têm que bater de retirada. Aleluia. Aonde a igreja chega, o poder do diabo tem que bater de retirada. E a igreja então, meus irmãos, ela está no estágio de preparação, porque a qualquer momento nós vamos ser surpreendidos com um harpazo. Jesus vai arrebatar essa igreja. E quando essa igreja sair da terra, sabe o que vai acontecer? Uma desordem social, mundial, econômica, física, mental, espiritual. Toda desordem do planeta Terra vai se alojar nos moradores que vão ficar para trás.
um dos mais elevados momentos de tribulação e perturbação vai ser o sumiço dos cristãos. Aquele que estiver dirigindo o carro, que sumir no volante do carro, vai haver desgoverno no trânsito. Aquele que estiver, até nos Estados Unidos, meus irmãos, o presidente dos Estados Unidos, ele colocou 2 pilotos para pilotar a aeronave. Aí um deles falava, não, mas não precisa de 2, um só dá certo. Não, porque um tem que ser pagão e o outro tem que ser cristão. Porque quando o cristão sumir, o pagão assume o controle para o avião não bater. Então até o presidente lá já está aguardando o rapaz. O rapaz, vai haver desgoverno no trânsito, vai haver desgoverno na social. Todo mundo que gosta de postar na rede social vai ter que falar, eu era filho do cristão que não dava sossego, que orava a noite inteira, não deixava nós dormir, mas hoje eu sinto falta das orações dele, porque ele foi embora e nós ficou porque nós não acreditamos no rapaz. E a rede social vai começar a fazer aquela mídia, vai começar a fazer aquela entrevista. As pessoas hoje, a gente chama para vir para a igreja, você tem que oferecer alguma coisa, senão não vem. Eu não ofereço, porque eu não tenho condição de cumprir, mas tem pessoa que fala, não, 30 dias seu marido vai voltar para casa, e com 45 vocês vão casar, e com 50 dias vocês já vai estar morando dentro de casa, e com 2 meses vocês vai ter carro, e com 4 meses você já vai ter sua firma, sua empresa. Deus é assim, e compromete a pessoa de ver a pessoa, não, então é assim, então eu vou. Mas eu não, irmão, eu falo que Jesus Cristo, ele fez essa promessa: aquele que for batizado será salvo, aquele que não for será condenado. Pastor, eu não quero ir para isso, não tem problema. Jesus diz lá no livro de João, capítulo 10 e no versículo 9: aquele que quiser vir após mim, entrará e sairá. Por quê? Porque você pode entrar e ficar. Sim, também o Senhor cuida de você e da sua família. Mas caso você não queira, pode sair. Você tem um livre-arbítrio, ninguém te prende. Jesus não põe uma ponto 40 na cabeça da pessoa e fala, você fica, senão você morre. Porque tem lugar, religião, que você entra, pode sair não. Se você sair, tem retaliação na família, não aceita de jeito nenhum te perder. Não, você não vai sair. Você é membro da seita, você é doido, não vai sair. Se você sair, nós te mata. Se você sair, nós estouramos sua casa. Mas Jesus não, Jesus falou, vocês podem entrar e ficar, vocês vão ter pastagem aqui dentro. Caso vocês queiram sair, ali a porta está aberta, vocês podem ir. Ninguém vai ser salvo pelas obras, mas todos vão ser julgados por elas. A Bíblia diz que os livros se abriram e estava diante dos livros mortos, e cada um foi julgado segundo o que estava escrito dentro do livro, as suas obras e os seus atos. Então, a igreja será retirada da terra. Na hora que a igreja é tirada da terra, uma perturbação, uma bagunça, uma disputa por poder, uma guerra, porque os Estados Unidos e a Rússia, eles querem dominar o mundo, né? Na Primeira Guerra Mundial, que surgiu em 1918 e terminou em 1932, parece 1930 alguma coisa. Foram 48 milhões de almas que morreram. 48 milhões de pessoas que ficaram esparramadas, mortas para todo lado. Porque surgiram um bloco de nações, Estados Unidos, Rússia, até o Brasil participou da Primeira Guerra Mundial. Morreu muita gente. Aí, até 1939, estava todo mundo tranquilo, achando, não, agora já passou a guerra, eu acho que aquilo que o Senhor falou, acabou, né? Então virar falar de guerras, terremotos, não, acabou, passou, o que Jesus tinha falado, passou, nós superou, bola para frente. Meus irmãos, 1939 estourou outra guerra pior, porque em 1918 eles não tinham arma, não tinham bomba, não tinham poder daqueles jatos, daqueles lançamentos de mísseis, eles não tinham.
morreu 48 milhões de pessoas. 1939 até 1945, completaram 100 milhões de pessoas mortas pela guerra. Aí eles ficaram tranquilos, falou, não, agora acabou. Quando pensa que não, fez a epidemia, a peste do frango, a peste bubônica, a gripe suína, e foi acumulando aquele monte de problemas, né? Aí em 1991, a queda do Muro de Berlim. 2020, 2019, o Covid. Aí os Estados Unidos falou, lá vai os Estados Unidos e a Rússia de novo. Agora não era os Estados Unidos e a Rússia, era os Estados Unidos e a China. Porque os Estados Unidos queria fazer a vacina para curar o Covid. Só que a China, que criou tudo isso, queria também. Então o mundo está sempre disputando, querendo poder. Mas no dia que a igreja for tirada da terra, vai surgir uma bagunça. Todo mundo vai querer uma parte desse poder. Aí a Bíblia fala sobre uma besta que sobe do mar, que ela tem 10 chifres. E no meio dos 10 chifres sai um pequenininho. Esses 10 chifres são as nações em guerras. Guerras que vão tomar o mundo. As pessoas vão viver em guerra. Do nada surge a ponta pequenininha. Quem que é a ponta pequenininha? O anticristo, que é o cavaleiro branco. E a Bíblia fala aqui que ele é um cavaleiro branco. O que estava montado no cavalo branco é o cavaleiro branco. Que ele tinha nas suas mãos um arco. Mas esse arco não tinha flecha. Por quê? Porque o período dele vai ser de curto prazo. Ele vai fazer um pacto com Israel, que está lá em Daniel capítulo 9, e no versículo 27, de 7 anos. No meio desses 7 anos ele quebra o pacto. E na hora que ele quebra o pacto, surge o cavaleiro vermelho. Todo mundo é obrigatório a adorar o anticristo. Todo mundo é obrigatório a fazer o que o anticristo manda. Irmãos, isso aqui vai acabar. Essa oportunidade de se redimir de seus pecados vai acabar. No reinado do anticristo vocês não vai ver igreja aberta. Não existirão igrejas. Igreja católica, candomblé, todo tipo de religião vai ser tirado. O anticristo é o único que poderá ser adorado, mais ninguém. Qualquer um falar, não, eu vou adorar Buda, vai para a guilhotina. Ah, não, eu vou adorar o Maomé, vai para a guilhotina. Só poderá adorar um Deus, e esse Deus será o anticristo. E só terá uma moeda. Essa moeda será o chip. E esse chip vai ser bem facinho de colocar ele. Ele tem 6 milímetros. Ele tem 6 milímetros. E ele pode ser injetado com agulha. O diabo está familiarizando o povo com a agulha, tantos piercing na orelha, no nariz, no umbigo, no olho, travessa na sobrancelha, piercing no mamilo, piercing no olho, pinta o olho de preto, tatuagem, travessa um transversal no nariz assim que nem um boi, A gente topa com as pessoas hoje em dia, parece um monstro. Isso aí é o Satanás denigrindo a imagem do ser humano para tentar tirar a presença de Deus, que é a imagem e semelhança dele que está ali no ser humano. No dia que o anticristo começar a implantar o chip, não vai ser difícil, é só uma agulhadinha. Irmãos, e o que acontece aqui hoje é a sombra do que vai acontecer aquele dia. Porque houve o Covid, a pessoa não podia entrar nos lugares se não tivesse na carteirinha carimbada a vacina. Você vacinou? Deixa eu ver essa carteirinha. Ah, não está vacinado, não pode entrar. Teve gente que foi mandada embora porque não quis tomar vacina. Tem gente que ficou sem comida porque não podia entrar no supermercado porque não foi vacinado. Desse jeito será o chip. Passou. Tem muita gente que não vacinou, hoje compra, faz, mas foi uma sombra,
Foi uma sombra do que vai acontecer. Você chegava lá, ó, no mercado, o cara vinha com o revólver, você, vou morrer. Não, você media a temperatura, calma. Não é o anticristo, não. Aí media a temperatura assim, ó, ou na testa ou na mão. Já era sombra do que vai acontecer. Então, o que vai acontecer? Esse anticristo, ele vai implantar o reino dele na terra. Vai haver fome. Por que vai haver fome? Porque já está acontecendo em Israel uma maquete de um templo que eles estão construindo. Na época em que Zorobabel reconstruiu o templo de Salomão, porque teve só 3 templos em Israel, que foi o templo de Salomão, o templo de Zorobabel e o templo que Herodes quebrou, né, e fez de novo. Agora não tem mais templo lá. Só que já tem uma maquete do novo templo que vai surgir lá. E esse templo, ele vai ser mais sagrado que aquela muralha que eles têm lá, que é o Muro das Lamentações. Porque no ano 70 depois de Cristo, o imperador, filho de Vespasiano, chamado Tito, ele entrou na cidade, ele quebrou o templo, e só essa parede, que é o Muro das Lamentações, ficou em pé. É onde que os judeus oram com a mão lá. E ai daquele que virar as costas para a muralha. Só o fuzil, ó, não pode. É algo sagrado em Israel. Então eles vão levantar o templo. Eles não aceitaram Jesus como Messias. E esse novo Messias vai chegar. Para quê? Para colocar a paz entre Israel e entre as nações palestinas, da Palestina, que vai estar em guerra. Não sei se os irmãos percebem, mas eles estão sempre atacando Israel e está sempre perdendo a guerra. Porque Miguel está lá em Israel para guardar a nação de Israel. A terra de Israel é uma terra santa. E lá será a mira do anticristo em Israel. Na hora que Israel perceber que o arrebatamento aconteceu, eles vão falar, não, então agora o verdadeiro Cristo vai aparecer. Aí aparece o anticristo e eles fecham uma aliança com ele. Só que na hora que ele entra para dentro do templo e coloca a imagem dele lá dentro do templo, aí eles falam, opa, nem isso que não. Porque quando eles foram para a Babilônia, eles perceberam que lá eles foram por causa da idolatria. Quando eles voltou, eles não idolatravam mais. E na hora que eles veem que ele coloca a imagem dele, eles falam, opa, nem isso aí não. Aí vai começar uma guerra, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Quando Israel fala, agora a paz, haverá então a repentina destruição. E aí, meus irmãos, aquela imagem que vai colocar lá dentro do templo, ela vai ser uma imagem que o Satanás vai colocar nela o espírito e ela vai falar. Ela vai falar. As pessoas vão chegar perto dela e ela vai falar. A imagem fala. A imagem vai curar a doença. As pessoas vão lá, vai pôr a mão na imagem, vai ser curada de enfermidade. Deus vai permitir, a Bíblia diz que Deus vai permitir o erro para o povo não se arrepender e para o povo ser punido. Porque o Espírito da verdade veio, eles não acreditaram no Espírito da verdade, então Deus tira o Espírito da terra e o Espírito do engano vai começar a enganar as pessoas. Só que na hora, Apocalipse capítulo 14 e no versículo 9, que todo mundo que estiver já familiarizado com o anticristo, né? Porque não vai ser todo mundo. Israel não vai prostrar para o anticristo. A Bíblia fala no Apocalipse 12 que Israel vai fugir para o deserto e Deus vai sustentar Israel por 42 meses. Eles vão ser sustentados por Deus no deserto. E nesse inteirinho, quem vai estar dentro da cidade vai estar aceitando as comidas, as propostas, tudo do anticristo. E o que vai acontecer? Apocalipse capítulo 14, no versículo 9. O cálice da ira de Deus começa a derramar sobre aqueles que têm a marca da besta. Começa a derramar sobre aqueles que receberam nos seus corpos a marca da besta. Então, meus irmãos, essa mensagem aqui que eu estou falando
é uma mensagem para refletir. Porque quem não for arrebatado no harpazo não vai ter oportunidade de subir com Israel no dia da separação dos bodes e das ovelhas. Não haverá arrependimento para a pessoa se arrepender naquele dia, porque o que faz o homem arrepender do pecado, da justiça e do juiz vai ser tirado da terra, e o espírito do engano vai estar aqui alimentando o coração daqueles que aceitaram a besta, o falso profeta e o dragão. Então é um momento, meus irmãos, da gente levar as coisas a sério. Na época de Paulo, Paulo já esperava o arrebatamento, né? E ele falava assim, que em breve, né? Você vê lá em Romanos capítulo 16, no versículo 20, ele fala assim, em breve, o mesmo Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Paulo achava que ele ainda ia ver esse episódio ali bem na época dele. Mas o tempo passou e está passando. As pessoas que pregaram essa mensagem já não estão mais aqui. Elas já decidiram seus destinos. E nós temos a oportunidade de fazer a decisão. Nós temos a oportunidade. Deus não criou o inferno e nem destinou os nossos corpos para a ira. Mas Ele mandou o seu único filho para nos resgatar desse episódio de condenação. Então, meus irmãos, todos nós temos o direito de fazer o nosso próprio julgamento. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 11, se não me falha a memória, está no 26 ou no 27, está do 25 para lá. Eu não me guardei muito bem o versículo, mas ele fala assim, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados por ninguém, e nem seríamos condenados junto com o mundo, porque Deus, Ele não quer condenar aqueles que aceitaram Jesus, mas Ele quer levar todos para morar nas moradas santas. Mas se não tiver de acordo, não tem como, irmãos. Mas Deus é misericórdia. Às vezes você fala, eu venho na igreja todo dia, Deus é misericórdia. Eu busco a Deus todo dia, eu tenho meu erro, mas eu venho todo dia na igreja. Vim na igreja, não vai adiantar. Não vai adiantar. Moisés andou com o povo 40 anos. Olha o que Moisés fez. Jesus falou que não existe profeta maior do que Moisés. Olha o que Moisés fez. Moisés, através do poder de Deus, ele fez abrir o mar. Moisés, através do poder de Deus, ele falava face a face com Deus. Deus escreveu as tábuas dos 10 mandamentos. Moisés tocava na... Irmãos, o que eu acho mais impressionante é que aquela rocha de Meribá parece que andava atrás deles. A Bíblia fala lá no livro de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, que todos beberam da mesma pedra. A pedra seguia, bebia da rocha de Meribá, andava quilômetros para frente, e sentia sede de novo. O que estava lá? A rocha. Aquela rocha era Cristo. Moisés é um cara que ninguém pode falar dele. Em todo o tempo que ele viveu aqui na terra, ele representou Deus na terra. Mas o que aconteceu com Moisés nos últimos dias da sua vida? Ele subiu no monte, Deus mostrou ele a terra prometida e falou, você não vai entrar lá, porque ele desobedeceu. Deixa 2 batidas na rocha, só isso. Releve isso aí, olha o que eu fiz daqui para trás. Olha tudo que eu fiz ali, olha quantas coisas maravilhosas que eu fiz para a obra do Senhor. Deus fala assim, não vai entrar e basta. Lá no livro de Deuteronômio 5, versículo 3 a seguir. Então, meus irmãos, o nosso Deus é um Deus que Ele olha para o seu agora. Agora, no momento que você está prestando o culto seu de adoração agora, Ele olha para o seu agora. Ele não quer saber do seu passado, Ele quer saber de você o agora. E no momento do rapaz vai ser isso. Eu preguei, eu repercuti o mundo com a minha pregação, ganhei mais de 100 mil almas. Mas o seu agora, qual é a condição? Agora. O rapaz é agora. A Bíblia fala, não abrir e piscar de olho, 6 milésimos de segundo.
6 milésimos de segundo. São Mateus capítulo 24 e no versículo 34 ele fala assim: portanto, vigiais, porque não sabeis nem o dia e nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Então, meus irmãos, esta é a palavra. Eu vim nessa noite trazer pão para a alma faminta. E eu posso acreditar que você que veio alimentar da mesa está saindo alimentado da casa do Senhor. Amém? Aquilo que eu não falei, o Espírito de Deus permaneça a falar em cada coração.